Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz, o shalom de Deus sejam abundantes sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém. É uma alegria poder estar novamente com os irmãos, aqueles que estiveram de manhã e voltaram, parabéns, pela paciência de vocês em me ouvir mais uma vez, o mesmo sermão, porque foi essa a ordem do chefe, tem que ser o mesmo sermão, porque durante a semana vai ser... Diferentemente do seminário, a crítica do sermão, mas sem o pastor presente. Mas é uma alegria muito grande poder atender o convite do meu amigo e colega Noidi, e ainda mais para estar nessa amada igreja. Falei com o Medeiros que eu já tive uma overdose de shalom essa semana. Eu tive aqui na segunda, café dos pastores, café delicioso, que os irmãos prepararam para acolher aí aproximadamente 10 pastores do presbitério. Estive hoje pela manhã, revendo alguns irmãos que eram aqui da Marieta, e agora poder rever os queridos irmãos e estar com vocês aqui nesta nova casa que o Senhor preparou para vocês. Acho que isso aí estava escrito nas estrelas, Então, graças a Deus por isso vocês estão aqui, e eu me sinto muito feliz e alegre de poder ter participado, dessa transição, mas se ela não acontecesse também ia continuar a mesma coisa. A gente ia continuar caminhando juntos como irmãos e na paz de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O pastor Noidi é muito bom, ele já deu o conselho, nós estamos falando sobre semear e colher, Você pega um sermão seu lá e muda o tema dele. Mas esse sermão que eu preparei há algumas semanas atrás e preguei lá no Jardim Guanabara, tem tudo a ver com isso, com semear a paz e colher a unidade. E eu gostaria de compartilhar então com os irmãos nesta noite, já o fizemos pela manhã, gostaríamos de fazer agora também. Abra sua Bíblia então em Efésios, capítulo 2. Os versos de 11 a 22. O título do trecho, que vai do verso 11 até o verso 22, é este: Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Deus seja louvado por meio da sua palavra, da nossa meditação nela nesta hora. Eu? Está desligado. Aqui foi. Esse sermão surgiu quando eu ouvi uma notícia há cerca de 15 a 20 dias sobre o estado do Rio de Janeiro. É o meu estado natal. Eu sou de uma cidade serrana, do estado do Rio de Janeiro. Apesar de já estar vivendo metade da minha vida aqui no estado de São Paulo, em Campinas, de ter casado com uma campineira, ter filhos aqui, e aqui ser a minha casa agora, a gente fica triste, né, de ver a situação do estado onde nós nascemos. Eu creio que todo o Brasil tem acompanhado não só a situação do estado do Rio de Janeiro, mas de muitas cidades onde tem crescido a criminalidade. Mas uma notícia me chamou muito a atenção, e a manchete dizia que disputa entre traficantes e milícias impõe muros invisíveis aos moradores do Rio de Janeiro. E as entrevistas que foram feitas ali com moradores do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro revelam que como essas barreiras têm impedido um relacionamento até entre famílias. Eles têm colocado muros nas ruas, eles fazem valas nas ruas para não poder passar. Você sabe que a partir daquele limite você não pode mais passar. Era com apreensão e tristeza um entrevistado falando assim. Um disse que todo o Rio de Janeiro tem muros invisíveis, e os limites, né, de poder nas favelas dominadas por facções rivais podem ser definidos por viadutos, passarelas e até mesmo por linhas de trem. Usando a tecnologia, né, a reportagem mostrava e congelava ali a imagem, né, de uma passarela e colocava uma linha ali em cima dela e disse assim: esse aqui era um muro que separava facções e milícias no Rio de Janeiro. O envolvimento entre duas pessoas era muito difícil. Por exemplo, um rapaz disse que namorava uma moça que estava num outro limite, e a dificuldade que ele tinha para poder visitá-la, para visitar a sua família. Um rapper disse que uma determinada gíria de um local não pode ser usada em outro local, que eles têm que ter muito cuidado, né? Tem que se policiar muito na forma de falar, porque senão eles podem ser denunciados, né, de que pertencem a uma outra facção. Alunos que desejam estudar, né, porque não tem matrícula na sua região e precisa ir para outras, professoras dizem, eles correm risco de vida, correm risco de serem assassinados se insistirem, né, moradores de outros locais viverem ali. E duas declarações no final dessa entrevista me chamaram muita atenção. E elas dizem o seguinte: que os muros podem ser invisíveis, mas são barreiras muito altas na vida das pessoas. Na educação, na falta de acesso à saúde, o preconceito, o racismo, na segurança, as barreiras são gigantes. E a pergunta que ele fez: por que não são resolvidas essas barreiras? Um outro entrevistado disse: não são apenas muros físicos, são construções que estão nas pessoas, que está incrustida, né, na população. A sociedade toda precisa encarar isso e desconstruir estes muros, derrubar estes muros. Há um anseio muito grande, né, que essas barreiras sejam vencidas. Portanto, essa reportagem me levou a esse texto, aonde o apóstolo Paulo está falando da situação que viviam gentios e judeus, e como esse muro, essa barreira que separava esses dois povos, né, foi derrubada, e foi derrubada por Cristo Jesus, semeando a paz e colhendo unidade.
porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Por intermédio da cruz, nós fomos reconciliados. Muros de separação foram derrubados pela cruz. Cristo, e somente Ele, é a nossa paz. E Ele quer que nós sejamos semeadores desta paz, para colhermos a unidade que vem da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui citando só uma situação em que muros e paredes estão sendo levantados, mas o brasileiro acompanha a situação política do nosso país, e como há uma polarização, como há barreiras muito grandes, envolvidas nas ideologias, e acabamos de acompanhar no cenário político uma decisão que provocou, quando a decisão estava sendo para ser tomada, uma barreira também foi levantada. Os contra ficam aqui, os a favor ficam aqui. E se tirarem essas barreiras aí, nós vamos ver como as barreiras são muito maiores, e as pessoas projetam no outro toda a sua raiva, todo o seu ódio, levantando assim cada vez mais barreiras. Mas nós que temos lembranças daqueles desenhos que assistimos na infância, não há qualquer conciliação harmoniosa entre Tom e Jerry, Tom e Jerry mostram a falta de conciliação entre as pessoas. Mas aonde está a causa disso? O pecado é a causa da inimizade entre a humanidade rebelde e um Deus santo. É certo que Deus continua nos amando, mesmo sendo quem somos e como somos. Deus continua amando o homem com o seu amor, que é um amor eterno. Mas Ele não ama o seu pecado. Ele odeia o seu pecado. E o homem não consegue amar a Deus vivendo no pecado. Essa é a situação, a circunstância que enfrentamos. E qual é essa base, a base do pecado? A base do pecado é a independência de Deus, é a autossuficiência. E foi essa a semente que foi lançada, no coração dos nossos primeiros pais lá no Éden. A autossuficiência é a semente da rebeldia pecaminosa do Éden, que nos trouxe tantas consequências. Qual era a proposta da serpente? Era tornar o homem como Deus, autônomo, conhecedor do bem e do mal. E esta proposta acabou gerando uma posição de antagonismo frontal entre o homem e Deus. Portanto, não há lugar para Deus no coração que está cheio de si mesmo. A arrogância do pecado separa o homem presunçoso do Deus santo. A essência do pecado é, portanto, separação. É um muro que se ergue entre a humanidade pecadora e o Deus santo. Lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, o profeta diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a Deus a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. É nesta acepção, então, da palavra separação que nós denotamos aquilo que Deus disse para o homem no jardim do Éden: no dia em que comerdes deste fruto, vocês morrerão. Essa morte, ela fala dessa separação de Deus. Era uma morte sim física, mas era principalmente uma morte espiritual. Separação de Deus. E uma morte eterna, separação eterna de Deus. Portanto, a humanidade perdida está morta nos seus delitos e nos seus pecados. Quando nós olhamos então para o Calvário, aonde Jesus Cristo foi crucificado, nós concluímos que só a gravidade realmente do pecado exigiria uma medida tão enérgica, tão drástica como aquela.
A barreira era muito grande de separação entre o homem e Deus. E Deus toma a iniciativa de se reconciliar com o homem perdido, que não pediu desculpas, que permaneceu com as suas costas viradas para Deus, mas ele vem ao nosso encontro. E como ele vem ao nosso encontro? Oferecendo perdão por meio da cruz. A cruz é a única maneira de Deus lidar com o pecado do homem, queridos irmãos. Quão sério é o nosso pecado, a ponto de ter enviado Deus o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Se houvesse outra alternativa, certamente Deus teria usado. Se não usou, é porque a cruz é o ultimato de Deus para o pecado. Se houvesse outra opção para encarar o pecado, e Deus tivesse preferido mesmo assim levar o seu Filho para a cruz, nós teríamos que realmente concordar e reconhecer a perversidade deste Deus sanguinário e malvado. Mas não era assim. Ninguém poderia ser mais cruel do que um Deus que, tendo outra escolha, preferisse o sacrifício cruento de seu Filho na cruz. Mas não é assim. Fica evidente que a cruz não é uma preferência divina, mas é um imperativo necessário para lidar com o pecado da raça humana pecadora, perdida, separada de Deus. Ninguém mais poderia intervir neste conflito. Ninguém mais poderia se levantar para quebrar e derrubar esses muros invisíveis. A reconciliação é alcançada somente pela cruz. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 5 e 6, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Mas, queridos irmãos, a inimizade não é contra Deus somente. O pecado ele nos precipitou num conflito também horizontal, não só vertical, não só em relação a Deus, mas também num conflito com o nosso próximo. Veja o que aconteceu a partir da queda. O casal que vivia em harmonia, criados por Deus, a sua imagem e semelhança, tem início um grande conflito ali. E eles não querem assumir as suas responsabilidades, né? Deus chega para Adão: Adão, o que você fez? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele vai à mulher e a mulher diz: olha, foi a serpente. No final eles estavam dizendo: o culpado é o Senhor, Deus. Eu não pedi mulher e o Senhor me deu uma mulher, né? Nós não pedimos essa serpente rasteira e o Senhor nos deu. Não quiseram assumir. E ali começou o conflito. E quando nós pensávamos, né, que esse conflito ia crescendo assim, com o tempo, né, não tão drasticamente, o que já acontece? O primeiro fratricídio. Um irmão mata o outro. Um irmão mata o outro por inveja. Veja a que ponto chegou e esta história segue. A humanidade é marcada por esses conflitos, por essas barreiras, por essa inimizade do homem com outro homem, do ser humano com o seu próximo. E nós chegamos aqui a essa situação que Paulo está escrevendo em Efésios 2, a barreira entre judeus e gentios, que estava muito forte naqueles dias de Cristo. E para descrever isso, John Stott nos conta no seu livro, comentando esse texto de Efésios, que o prédio, a planta do prédio do templo em Jerusalém era construído sobre uma plataforma, e ao redor dessa plataforma, onde estava o lugar santíssimo, né, o santo dos santos, o lugar santo, nesse mesmo nível haviam 3 pátios: o pátio dos sacerdotes, que só os sacerdotes podiam estar,
o pátio de Israel, onde somente os homens poderiam estar, e o pátio das mulheres e das crianças. É como se nós fizéssemos aqui uma divisão. Nos 3 primeiros bancos aqui, só os presbíteros e diáconos. Depois, nos 3 outros, só os líderes, e tem que ser homens. E no final, então, mulheres e crianças. Imagine, algumas igrejas que a gente entra, né, algumas denominações aí, que é mulher de um lado e homem do outro, né, a barreira, e a mulher tem que usar véu ainda, né? Há uma barreira ali de separação que existe. Então, assim era a planta do templo, que já era uma barreira, um muro invisível que separava essas pessoas. Mas a coisa era muito mais complicada. Abaixo havia um muro do nível daquela plataforma, e ali uma barreira de pedra que separava o pátio dos gentios, dos que não eram judeus, e que vinham ao templo, subiam ao templo para também adorar, mas não eram judeus. Percebemos no texto, né, que eles eram rotulados, os circuncisos e os incircuncisos. Esse foi um dos primeiros bullying, né? Olha o seu circunciso, olha o seu incircunciso, né? Hoje no meio evangélico, é o seu pentecostal, ou o seu liberal, ou o seu fundamentalista, né? Às vezes nós criamos esses rótulos que por si só falam das barreiras, né, que nós temos, e ali era circuncisão e incircuncisão. Então havia essa separação, mas era somente daquele lugar que eles podiam ver o templo, mas eles não podiam se aproximar. E neste muro, nesta barreira, haviam advertências em grego e em latim que diziam assim: os que ultrapassarem esta barreira serão mortos. Já pensou? Eu nunca viajei para Israel, o pastor Fernando tem ido várias vezes com caravanas, e ele conta que lá, quando as pessoas vão visitar o Muro das Lamentações, tem que tomar cuidado. Tem muitos soldados ali, tem gente que quer entrar onde não pode entrar. Os judeus, aqueles ortodoxos, né, que usam aquele chapéu, aquelas tranças, né, eles são muito hostis com os góis, né, com os gentios. E há necessidade, o pastor Fernando fala que é uma tensão muito grande, porque ele conhece bem isso, ele tem que ficar cuidando, né, dos que vão com ele. Olha, não faça isso, não, porque existem ainda essas barreiras lá. Então, nesse pátio dos gentios, estava aquela inscrição: não ultrapasse daqui, senão você será morto. Esta era a situação histórica e cultural na época em que Paulo escreveu esse texto de Efésios capítulo 2. E só um parênteses aqui, vocês se lembram quando Jesus fez um chicote e começou a expulsar os vendigões, os cambistas, né, que estavam ali na área do templo? E era nesse pátio, e era justamente onde os gentios poderiam ter um contato com o Deus de Israel. Mas eles estavam fazendo daquele lugar um covil de salteadores, impedindo o livre acesso daqueles que não tinham um acesso tão pleno como Israel tinha. Israel perdeu a sua identidade, Israel perdeu a sua missão de vida, porque eles eram para ser bênçãos para todas as famílias da terra, mas eles estavam sendo exclusivistas. Mas Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E ele limpa o templo, ou na verdade limpa aquele pátio, para que os gentios pudessem ter acesso ao Deus de Israel. Mas vejam só que, uma vez desfeito o conflito vertical, o homem e Deus, uma nova postura horizontal se estabelece com o próximo. Gentio e judeus fazem as pazes. É útil aqui vermos a estrutura dessa passagem de Efésios 2, de 11 a 22. Paulo segue aqui a biografia espiritual dos seus leitores gentios. Então ele está escrevendo aqui, nesse trecho, ele está falando para os seus leitores gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que haviam sido separados, alienados das promessas e das alianças com o povo de Israel. E ele faz isso em 3 etapas.
E este é o sentido da mensagem. Em certo tempo vocês estavam alienados de Deus e do seu povo, povo de Israel. Mediante a morte na cruz, Cristo Jesus reconciliou judeus e gentios entre si, e eles com Deus, criando um novo homem. E terceiro, vocês já não estão mais alienados, mas sim são membros integrais com Israel, do povo, da família de Deus. As 3 etapas são marcadas aí por essas expressões. No versículo 11, outrora. No versículo 13, mas agora. E no versículo 19, assim já. E a sequência corre assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios, estáveis longe, mas agora em Cristo Jesus vocês foram aproximados. E por quê? Porque Jesus, Ele é a nossa paz. Assim, vocês já não são mais estrangeiros, mas são concidadãos dos santos. Nós vemos nesse texto, então, o retrato de uma humanidade alienada, o que éramos outrora, os versículos 11 e 12. O retrato do que Cristo faz. Ele faz a paz, foi isso que ele fez, os versículos 13 a 18. E o retrato da nova sociedade de Deus, ou o que agora nós viemos a ser, os versículos 19 a 22. Isso aqui nos diz uma coisa, queridos irmãos, que nós não pensemos nós que nós vamos olhar para o mundo e achar que esse sistema vai ser implantado nele. Isso é para a igreja. E a igreja tem que ser a responsável agora, de proclamar aqueles que estão, como lá no estado do Rio de Janeiro, insatisfeitos com os muros e as barreiras, com aqueles que estão insatisfeitos com o cenário político da nossa nação, com tanta polarização. Temos que anunciar para eles que essa inimizade, essas barreiras, esses muros só podem ser destruídos por meio de Cristo Jesus e da obra dele na cruz. O que houve então? A cruz acabou com a inimizade daqueles 2 povos. As lutas pelo poder foram abolidas entre aqueles que receberam o benefício da obra de Cristo na cruz. O debate da lei perdeu qualquer sentido. Veja o apóstolo Paulo, a mudança dele. A importância étnica ficou suplantada, inclusive a de gênero. Paulo diz: não pode haver mais homem nem mulher, mas todos são um em Cristo. Ou seja, os valores religiosos que os judeus levantavam, como necessidade para a salvação, o cumprimento da lei, todo aquele sistema cerimonial, tudo isso foi descartado. E um novo homem foi criado a partir da cruz. E a paz que traz a unidade foi estabelecida. Mas o que é a paz? Eu devia deixar vocês falarem isso, Porque mais de 14 anos vocês são Shalom, Igreja Evangélica da Paz. A paz, segundo as Escrituras, não significa mera cessação de hostilidades. Tampouco significa meramente a prevenção dessas hostilidades. Muitos consideram a paz apenas como uma condição na qual não ocorre conflito, ausência de guerra. Mas Deus não se contenta com tudo isso, isso é verdadeiro, mas Ele não se contenta com mera ausência de inimizade visível, agressiva, de manifestações dessa inimizade, como nós temos visto até entre o povo evangélico mesmo. Quando Deus faz a paz, faz algo interno, faz algo vital, Ele transforma o nosso coração. Deus então não se satisfaz com tão somente que o homem não agarre o pescoço do outro e queira esganá-lo.
A ideia que Deus tem de paz é que as pessoas se abracem, que elas demonstrem verdadeiro amor, amor mútuo. Isto é paz cristã, nada menos do que isso. Não apenas que não lutemos uns com os outros, e sim que nos amemos positivamente uns aos outros, que haja união, que haja unidade, que realmente nos tornemos um e nos amemos uns aos outros como nos amamos a nós mesmos. Deve-se pensar na paz em termos então de coração, de atitude. É questão de unidade, de amor essencial, vital, interior. Cristo, e somente Ele, pode produzir esta paz. E Ele o faz por uma nova criação. Uma nova criação. As coisas antigas se passaram. Não há como trazer paz. Deus nos fez novas criaturas por meio de Cristo Jesus, trazendo à existência a igreja, o seu corpo, o novo Israel de Deus. Através de Cristo, um novo e unificado relacionamento pode ser edificado, algo que nunca existiu antes e que Deus criou em Cristo Jesus. Na igreja de hoje, nós não vemos divisões entre judeus e gentios, mas nós temos outras divisões. E para vergonha nossa, nós temos que reconhecer. Quando olhamos o retrato da igreja evangélica, nós vemos divisões entre brancos e negros e outras raças, entre ricos e pobres, entre os diferentes líderes da igreja, com o seu carisma, entre as diferentes filosofias de ministério. E certamente a Shalom, num determinado período, enfrentou muito preconceito em relação a isso, de igrejas que talvez não se adaptassem ao ministério e à forma de ser igreja que vocês escolheram, que é bíblica, mas que não é aquela que o outro deseja que seja, que impõe. A paz se torna presente em uma igreja quando as barreiras são derrubadas e enfim se descobre o que significa ser uma unidade, um grupo de homens e mulheres que demonstrem a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo perdão que foi ensinado e vivenciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos, preste atenção nisso, quando nós reconhecemos e confessamos que estamos todos no mesmo nível perante Deus, e este nível é aos pés da cruz de Cristo, é que todos nós necessitamos da mesma graça, do mesmo perdão. Quando nós reconhecemos isso, as inimizades terminam. Vamos ver, para caminharmos para a conclusão, uma etapa na obra de fazer a paz que Cristo realizou e que Paulo menciona aqui. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Ele está se dirigindo aos gentios. Eles estavam longe, alienados, separados do povo judeu. E evangelizou paz também aos que estavam perto, ou seja, aos judeus, que se rivalizavam, que tinham uma inimizade contra os gentios. Cristo veio e evangelizou paz, diz o versículo 17. No versículo 14, nós somos informados de que Ele é a nossa paz. É o que vem sendo marcado aqui em todas essas apresentações, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. E que Ele criou uma nova humanidade fazendo a paz, no versículo 15. Mas agora, Ele evangelizou paz, publicando as boas novas da paz que Ele mesmo fizera na cruz. Isaías 52, 7 diz: como são belos nos montes
os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, a boa notícia de que Jesus Cristo veio e nos trouxe paz. Principalmente os diabéticos precisam tomar cuidado com os pés, né? As mulheres cuidam dos pés semanalmente. Mas você quer ter pés formosos? Anuncie a paz. Proclame a paz. Primeiro, Jesus realizou. Depois, Ele anunciou. Agora pense numa coisa. E o Medeiros, quando começou esse culto, ele nos trouxe a certeza disso que eu vou falar aqui. Se a realização da paz estava na cruz, logicamente a proclamação dela deve vir após esta realização. Então, quando Paulo está falando que Jesus veio e evangelizou paz, aqueles que estavam longe, aqueles que estavam perto, ele estava falando sobre a sua pregação depois da sua ressurreição. E Medeiros começou aqui com o texto de João, onde Jesus encontra os seus discípulos. Tomé não estava presente. E naquele momento Jesus chegou e a primeira palavra de Jesus qual foi? Paz seja convosco. E ele repete isso 2 vezes naquele primeiro encontro. E depois, quando ele se encontra com Tiago, com Tomé agora presente, ele também diz: paz seja convosco. Jesus Cristo, depois de realizar esta obra na cruz, ele veio e proclamou essa paz, trazendo esta paz àqueles que estavam longe e distantes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ainda no capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus, uma das partes da armadura era calçar os pés com a prontidão do Evangelho da paz. Essa é uma parte da armadura de Deus que nós precisamos usar. Então, hoje, queridos irmãos, eu e você precisamos saber de uma coisa: que Cristo ainda está pregando paz no mundo e ao mundo através dos lábios dos seus seguidores, dos seus discípulos, daqueles que fizeram a paz com Deus por meio da reconciliação que Cristo veio trazer na cruz. E que pode estar agora em paz vivendo com o seu semelhante, por causa do amor transbordante de Cristo no seu coração. Através dos nossos lábios nós podemos anunciar essas boas novas. Este é um fato maravilhoso, que sempre que proclamamos a paz, é Cristo quem a proclama através de nós. Ora, tudo isso provém de Deus, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos, segundo Paulo, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus mesmo exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E além disso, queridos irmãos, estas boas novas foram dirigidas desde o início aos que estavam longe, bem como os que estavam perto, ou seja, a gentios e judeus igualmente. Paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Eu gostaria que você abrisse agora Efésios 4, os versículos de 1 a 6.
O título desse trecho é A Unidade da Fé. Nós estamos vendo semeando a paz para colher a unidade. E veja aqui o que Deus, por meio de Cristo Jesus, da sua obra na cruz, produz na sua igreja para promover a unidade. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E qual é esse modo digno dessa vocação, desse chamado? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, veja só, não por criar, mas por preservar a unidade do Espírito no vínculo do quê? Da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Humildade e mansidão formam aí um par natural, queridos irmãos. É que o homem manso, ele pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Essas duas virtudes foram achadas juntas em perfeito equilíbrio no caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, que se descreveu como sendo manso e humilde de coração. E nós somos chamados a ter este mesmo sentimento que houve em Cristo. Você quer criar uma cultura de paz na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida pessoal, em relação aos seus semelhantes? Humildade e mansidão devem estar presentes, para que muros e barreiras não sejam construídos por você. A terceira e quarta qualidades também formam um par natural, pois a longanimidade é aguentar com paciência, suportar com paciência pessoas que te provocam. Tal como em Cristo Deus nos considerou. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? É o argumento de Paulo. Ao passo que, suportando uns aos outros, fala daquela mútua tolerância, sem a qual nenhum grupo de seres humanos pode conviver em paz. E o amor é a qualidade final, que abrange as quatro outras anteriores. É a coroa, é a soma de todas as virtudes. Visto que amar é procurar de modo construtivo o bem-estar dos outros, o bem-estar da comunidade. As suas propriedades são celebradas quando estamos em Cristo Jesus. Aqui, pois, nós temos essas 5 pedras fundamentais da unidade cristã. Quando estas estão ausentes, nenhuma estrutura externa de unidade permanece, não tem condição. Uma vez lançada, entretanto, essa sólida base, há bastante esperança de que uma unidade visível possa ser edificada. Nós podemos ter certeza de que nenhuma unidade agrada a Deus senão o fruto da caridade, do amor com que Deus nos amou. Concluindo, queridos irmãos, o que isso tem a ver comigo e com você? Qual a aplicação desse texto para os nossos dias, para as nossas realizações? Algumas coisas nós já percebemos enquanto fomos falando.
falando, mas eu quero descrever duas coisas importantes. Primeiro, que famílias têm obtido a paz quando os pais, o pai e a mãe, começam a pedir desculpas, perdão, quando cometem pecados e erros graves, quando se livram daquela obsessiva necessidade de serem vistos sempre como impecáveis, como infalíveis, quando finalmente se permitem ser humanos na frente dos seus filhos, barreiras e muros são desconstruídos. Este mesmo princípio acontece entre amigos de trabalho, entre líderes da igreja, entre relacionamentos de negócios. Casais que experimentam a renovação em seu casamento dizem assim: desde que eu parei de tentar julgar o meu cônjuge, juntos reconhecemos que ambos precisamos de Deus, precisamos do seu perdão. Nós descobrimos um novo relacionamento que nunca sonhamos ser possível. Não existe nenhuma pessoa sequer no planeta, incluindo cônjuge, filhos, pais, vizinhos, colegas de trabalho, com quem você não possa buscar a paz. Com quem você não possa buscar a paz. E é aqui que nós encontramos a nossa verdadeira identidade ao andarmos nos caminhos de Jesus. Vamos repetir juntos? Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, porque serão chamados filhos de Deus. Eu gostaria de ler um texto na tradução da Bíblia Viva de Tiago 3,18. que diz assim: e todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Eu vou repetir: e todos aqueles que são pacificadores têm no seu coração o DNA de que pertence a Deus, que foi alcançado pela obra de Cristo, a obra reconciliadora de Cristo na cruz. Todos que possuem esse DNA, aqueles que são pacificadores, plantarão, semearão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. O Brasil está clamando por justiça. Nós estamos clamando por justiça. Nós estamos clamando por direito. Sejamos pacificadores. Semeemos as sementes da paz, que só podem ser semeadas quando proclamamos o Evangelho, quando anunciamos o Evangelho. E aí nós poderemos ver paz na vida daqueles que estão sendo alcançados pela obra reconciliadora de Cristo na cruz. Que Deus nos abençoe e que durante a semana você tenha a oportunidade de aprofundar um pouco mais esse tema que iniciamos hoje. Que lá no seu grupo pequeno você possa, quem sabe, testemunhar da obra que Cristo está fazendo na sua vida de reconciliação com Ele mesmo, com Deus e com o seu próximo. Que possa haver um quebrantamento muito grande nos grupos pequenos, principalmente nesse momento que estamos vivendo no nosso país, para que sejamos juntos semeadores desta paz, porque só semeando esta paz nós vamos ver justiça, nós vamos ver unidade, nós vamos ver bem-estar na nossa nação. Que Deus assim nos abençoe, que Ele assim nos guarde e que Ele nos leve em paz. Amém? Meu Deus.